A gente não fala só mal, a gente não fica só falando mal, a gente só não joga só pedra no telhado, a gente não chove só no molhado, a gente fica de olho nas coisas que precisam mudar e, obviamente, a gente está dando nossas dicas aqui, né? Valiosas, aproveita quem quiser. As coisas erradas estão em todo lugar. O Palmeiras vem passando por uma fase já um pouquinho prolongada de coisas que parecem que estão se ajeitando, mas de repente desanda tudo de novo. Não é uma tragédia, o time não vai cair para a segunda divisão, o clube não está devendo a empresa da Kombi que leva as caixas de saco de lixo, então é tudo isso de grave, mas para gente que gosta de ganhar, para gente que sabe que Palmeiras é Palmeiras e Palmeiras nasceu para ganhar, Palmeiras se fez para ganhar, então é sempre necessário melhorar. E a gente vai falar aqui das coisas que a gente pensa. E aqui eu já abro a palavra aí para o primeiro rooftopper que quiser se manifestar para dar luz para a galera. Vocês me permitem, eu gostaria de acrescentar. A crítica construtiva, exatamente, César, você falou crítica construtiva. Nós temos uma crítica construtiva. Tia Leila, manda o Vanderlei embora, porra! Manda quem? Se quiser ajuda, eu pago o Uber. Manda quem? Vanderlan. Tá certo. Não, tudo bem, é uma brincadeira, certo? Lógico, não vamos crucificar o garoto. Jogou descoberto ali o jogo todo, cara. Tava uma bagunça. Não, tudo bem, é uma brincadeira, lógico, tudo mais. É que a gente fica com vontade de pensar em quem que a gente pode renovar, quem que pode buscar novos jogadores têm que buscar novos árabes e ao invés de repente, exatamente, ao invés de ficar ali. Já que você falou do Vanderlan, nós temos a seguinte situação, nós temos Jai se firmando pela direita, nós temos Mike e Marcos Rocha já num ritmo de saída, que devem sair. Pode ir embora também. Isso. E nós temos aí dois laterais direitos para subirem. Um é o Gilberto, que dizem estar jogando muito, e há pouco que eu vi, gostei demais, e eu ainda acho estranho, por que esse menino não subiu? E outro é o nosso velho Garcia, que foi para Portugal e está indo muito bem por lá. Não tem cláusula de compra pelo time de lá, então é um cara que no final do ano deve pintar por aí, mas tudo do lado direito. Tá ótimo, porque a gente precisa de renovação mesmo por ali. É ótimo. O Piquerez... a diretoria eu acho que tem que fazer o máximo possível para segurar o Piquerez. Um baita jogador, o que a gente puder ter pela esquerda. Acho que agora, pessoal, é hora da renovação mesmo, de pensar no como é que a gente vai formar o time. Mas uma das coisas que a gente tem que ter na cabeça é um time um pouco mais... Eu colocaria isso, um time um pouco mais cascudo, principalmente do meio para frente. Lógico, a gente tem que ser leve, um time leve, vai sair o Estevão, a gente vai mudar toda essa composição. Mas se a gente não tiver um meio de campo que a gente saiba que geralmente tem aquela, não que seja a titularidade indiscutível, que seja sempre, mas que a gente não consiga escalar de cabeça, a gente não vai ter entrosamento suficiente para ganhar os jogos difíceis. Se a gente tiver, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nessa partida. Se a nossa zaga vacilar por alguma coisa, a gente tiver 2 ou 3 desfalques, a gente vai acabar metendo o pé pelas mãos. Mas a gente não pode continuar à mercê de um time que pega a bola, consegue recuperar a bola bem, consegue se posicionar bem na defesa, mas na hora de sair para o ataque só depende de uma jogada de bola estendida para lá, ou correria, ou ninguém sabe o que faz, fica olhando para o que vai fazer. A gente precisa ter entrosamento, precisa começar a falar forte para ter um entrosamento forte. Não chega em lugar nenhum. Vamos pensar nisso, diretoria. E nesse ponto, Galuz, nós temos aqui no rooftop do Liaçu quase um mestre, que não é reconhecido pelos cursos da FIFA, da AFA, da UEFA, da Federação do Azerbaijão, que é o Garbellini. O Garbellini sabe muita coisa de tática. Eu não vi ele dar um palpite errado.
Outro dia começou o jogo, ele botou lá no nosso grupo. Ei, Abel errou. Falei, cara, mas eu acho que não. Falei, veremos. Falei, filha da... O cara falou veremos ali. Falei, Cacilda, eu acho que a coisa não vai bem. Mas conta, Garbeirinho, o que nós temos que arrumar esse time? Esse time tem que rodar mais a bola. Esse time tem que ter penetração, bola enfiada. Pô, meu, o coitado do Roque Júnior não perde gol. Ele simplesmente não tem chance, cara. O César continua chamando de Roque Júnior, porra. Mas veja bem. O Roque Júnior. Roque Júnior nesse time agora aqui jogava K10, pô. Então, o Vitor Roque também não recebe uma bola na cara do gol, meu cara. Não recebe bola bicuda. As nossas bolas de cara do gol, ninguém chega sozinho para fazer o gol de frente para a rede, cara. Nós estamos sempre disputando ali no limite, aquela bola mascarada, não é isso? Para mim é falta de jogo isso. Diz aí, Garbeirinho, o que você acha? Você sabe o que acontece? Pelo menos no meu pouco entendimento, né? Que eu não sou nenhum expert em informação de tática, essas coisas, mas a gente acompanha o jogo há muito tempo, né? O Palmeiras não tem uma cabeça pensante em um cérebro, um jogador cerebral no meio campo. Não tem. Então, por que existe esse monte de ligação direta aí? Não, mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Espera lá, eu quero saber o contrário. O Palmeiras não tem a cabeça pensante no meio, ou o Palmeiras não usa cabeça pensante no meio porque faz ligação direta? Para mim, isso também é uma verdade. Rafael Veiga é um cara que não é um meia clássico. O Maurício chegou com essa possibilidade, o Maurício foi jogar pela beirada do... Todo mundo, os meias hoje estão jogando pela beirada do campo, cara. Então, César, mas aí fica a questão, né? O Veiga, desde a base, de quando ele veio do Atlético Paranaense, depois ficou um tempo lá, voltou de novo, ele era ponta, meia atacante. Ele nunca foi meia. Ali você pode ver que ele fez muito gol, foi decisivo em alguns campeonatos aí, ele apareceu muito, só que ele pisava na área. Ele não era o jogador de criação. Quando o Abel recuou ele ali para meia, o futebol dele acabou. Simplesmente acabou o Rafael Veiga. Ele não dá passe, então, não Hoje, Zinho Enceradeira não tinha nem chance de jogar no time grande. Naquele tempo chamava o Zinho de Enceradeira e ele carregou o time da Copa do Mundo. Hoje, então, acho que não tinha nem chance. Zinho é outra. Seria uma boa enceradeira dessa hoje em dia. Bom, queria eu enceradeira hoje no meio lá. E esse jogo do Palmeiras que o Abel propõe aí é um jogo muito reativo. É um jogo reativo. Exato. É jogo de 3 toques, o time está lá na frente. Por isso que estoura muita bola lá. Por isso que perde muito gol. Né? Exatamente. Isso aí. Perde muito a coiteza, gol. Né? Vai uma coiteza. Você tem uma fração de segundo, o jogador tem uma fração de segundo para se posicionar e tocar na bola. E se ele não tocar do jeitinho certo, ele não faz o gol. O único que toca do jeito certo para fazer o gol contra é o Giai. Mas aí é outra história. A gente vai tocar do jeito certo para fazer o gol lá na frente, né? Mas aí o esquema melhor que nós jogou, eu não sei se vocês concordam, mas foi quando entrou os 3 zagueiros ali e houve aproximação melhor do meio campo, a composição ali ficou melhor. Até o Anderson, o Anderson começou a jogar muito. Exato. Aproximação. Paulo fala isso. Melhor Palmeiras de 2025 jogou com Fux, Micael, Gustavo, Murilo, era 3 zagueiros. Piquerez, jogamos com Aníbal ou Martínez, o Rios, o Anderson, o Estevão e o Facundo, o Vitor Roque. E Maurício. E o outro menino lá, o Facundo, do outro lado. Então, quer dizer... Então, mas assim, é uma coisa... Esse foi o melhor... Aliás, esse Palmeiras, que a gente acabou de dar a escalação agora, foi o melhor Palmeiras do ano. Foi o Palmeiras que encheu a bola do torcedor, encheu a bola do Abel, encheu a bola do clube... E, de repente, ele simplesmente tirou e mudou tudo.
Por quê? Por quê? Por que você não botou no jogo um cara que era um dos melhores meia ofensivos da Itália até 3 anos atrás para jogar um jogo com um europeu? A gente saiu desse campeonato sem ganhar, a gente não conseguiu marcar um gol no time europeu. Aliás, marcamos um gol, né? A gente não conseguiu ganhar num time europeu, cara. Dizendo que a gente tem no banco de reserva um dos melhores meias ofensivos da Itália há 3 anos atrás. Porque eu acho que qualquer time ia jogar, cara. Eu não consigo entender determinadas coisas que acontecem ali, sendo que foi provado. A gente viu isso acontecer. Se fala que treinamento é treinamento, jogo é jogo. A gente viu isso no jogo acontecer por 5 partidas, cara. Aquele jogo do Inter lá, que o Palmeiras amassou o Inter lá. Quanta bola que o Anderson jogou, pô? Foi o melhor jogo dele. Então, mas por que não botou? Porque tem o Estevão. Agora o Estevão vai sair. Qual que vai ser a desculpa do português agora? Gente, eu vou falar uma coisa bem séria. Eu sou a Belzete, como diz o Diego, né, nosso amigão. Eu sou a Belzete, mas, Leila, se você está escutando, então escuta. E se ele não ganhar nada até o final do ano, vamos atrás de outro. Tem que ter um chega junto, sim. Assim, eu vejo aí a reatividade do Palmeiras vem crescendo ano após ano. O que o Gabriel falou é um fato, o time é bastante reativo, mas vem crescendo. Nós tivemos um momento em que o nosso time era defensivamente quase perfeito. Quando nós tínhamos Danilo, nós tínhamos uma zaga com Gomes, Luan, nós tínhamos Danilo, Zé Rafael e Veiga no meio. Esse foi um momento em que o time era compacto, o adversário não achava espaço nas nossas linhas defensivas. Esse espaço foi aumentando, ele passou a utilizar ali o Rony naquelas puxadas de contra-ataque violento, esse espaço, o time mais atrás e a bola para frente. E isso vem piorando de uns tempos para cá. Aquele jogo que nós perdemos de 3-0 do Botafogo, que nós perdemos a chance de ganhar o tricampeonato brasileiro, e no jogo anterior também com o Botafogo, que a gente tomou 2-0, depois empatou, o nosso meio-campo estava um pasto, estava uma planície, estava parecendo aquelas planícies assim dos filmes, né? As planícies ali do Mato Grosso, né? Os planaltos do Mato Grosso de soja, aquela coisa assim abandonada, com o IP amarelo lá no meio de vez em quando, assim, né? O Gabellini sabe bem o que eu estou falando, né? Então, nesse jogo contra o Chelsea, isso foi dramático, cara. Então, o time está todo desarticulado. É aí que acontece. Gustavo Gomes dá uma porrada no cara, faz uma falta, aí depois outra falta, é expulso. O Piquerez vê uma coisa, entra pesado. Aí o time começa a se debilitar. Dizem que o Murilo puxou a perna, que teve que dar um pique atrás do cara. Não sei se é por isso, mas estava tudo desarticulado, já desde aquele jogo, né? E essa desarticulação não é do Mundial, já vem de antes. Então, mas é isso que a gente fala, cara, que eu falei que ele é preso em determinados conceitos. Ele quer, você falou uma coisa que assim, ele quer fazer do Facundo o Rony. Ele quer que o Facundo jogue igual o Rony, cara. Entendeu? Sabe, cada jogador, sabe, ele não vai conseguir fazer um Scarpa. Ele tá procurando um Scarpa igual aquele time de 22 para jogar ali, que ele conseguiu. Ele às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Então ele não pode ficar só com esse mesmo esquema. Quando ele viu que um esquema dá certo, vamos tentar esse caminho de novo. 22 foi maravilhoso. Talvez o melhor Palmeiras de décadas que a gente viu. Mas passou. Aqueles jogadores não existem mais. A gente tem que formar. Ele é pago, e muito bem pago, para criar novos esquemas e não tentar moldar jogadores dentro do esquema que ele criou e que todo mundo já sabe como é. Ele se tornou óbvio. Ele se tornou prisioneiro dele mesmo. O Abel virou previsível. Todo mundo sabe o que ele vai fazer.
Aí fica fácil de marcar, fica fácil de anular o ataque do Palmeiras. Exato, é as mesmas substituições, é o mesmo tudo, gente. É tudo igual. Exatamente. Não, Felipe, eu gostaria só de forma prática aqui, se eu pudesse escalar um time titular para o restante dessa temporada, eu não tô nem a gente não pode considerar o Paulinho, lógico. Eu tentaria explorar aí o Felipe Anderson junto com o Maurício e o Vitor Roque e o Alan na frente. Trabalha com isso aí, Abel. Trabalha com isso aí. De repente, daí você pode colocar o Facundo, eventualmente, tudo mais. Mas faz um meio, com dois meias experientes ali, coloca o Maurício. O Veiga, todo mundo sabe que tá louco para sair. Essa é a verdade. Se tiver uma boa proposta, o cara já sai. É um baita jogador, joga muito bem. Mas eu tentaria fazer o meio de campo do Palmeiras definido, já que a gente não vai ter, né? Vai voltar aquele Bruno Rodrigues, mas sinceramente, com duas contusões graves que ele teve, só esperando mesmo para ver que ele possa vir jogar, né? A gente tem um Evangelista aí para desempenhar mais lá no meio, na volância ali e tudo mais, mas eu trabalharia justamente como vocês falaram, como o Garaba falou também. Eu trabalhei, só que eu não deixaria o Felipe Anderson de mais para lateral. Deixaria o Felipe Anderson de meia, pela direita. Aí você coloca o Maurício junto com ele, coloca o Maurício junto com o Felipe Anderson, e coloca o Vitor Roque, e coloca o Alan, coloca esses quatro. E a defesa, vamos no que vamos. É o Aníbal, é o Rios. E o Rios não teve proposta ainda. Todo mundo me falou muito, mas parece que a proposta ainda não chegou para ele. Então, se não tiver o Rios, vai ser o Evangelista. Aníbal Moreno com cabeça aqui, e vamos que vamos. E a defesa... Independente de quem vai jogar ou deixar de jogar, o Abel tem seguido um esquema muito assim, verticalizado. O jogador corre por um setor do campo e volta pelo mesmo setor do campo, ou pela direita, ou pela esquerda, ou pelo centro. Eu acho que isso é importante numa estrutura defensiva, você evitar o máximo desse câmbio para você não confundir a marcação. Porém, do meio atacante para frente, os últimos 4 homens, ou os últimos 5 homens, têm que se mexer muito, porque você confunde marcação, e outra, os caras têm que ter reserva técnica para não só fazer a mesma jogada que nem o Estevão fazia, pegar, driblar para o meio e chutar no gol. Exato. Todo mundo só faz isso hoje. E o Vitor Roque quer fazer a mesma coisa pela esquerda. Vitor Roque, não é Roque Júnior. Ele quer driblar e bater. Então, o time do Palmeiras tem jogador com condições de tocar essa bola girar. Teve um momento, se não me engano, foi contra o Bragantino, no começo do segundo tempo, que o Lucas Evangelista caiu ali pela esquerda, junto com Paulinho e Maurício, se não me engano, já tinha entrado o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. E aí o jogo começou a fluir por ali, e o Lucas Evangelista errou 3 conclusões na frente do gol. 3 conclusões. Mas o jogo saiu. Eu fiquei irritado, o cara recebeu a bola na marca de pênalti, de frente pro gol. A bola tranquila, o corpo equilibrado, e errou os 3 chutes. O goleiro pegou 2 e pôs para fora. Então ali foi problema técnico, mas o time jogou para isso. E então um time que tem jogadores com a qualidade que o Palmeiras tem, o Palmeiras não tem jogador ruim, gente, não tem nenhum bagulho. Imagina, mano. Puta elenco. Dá para sair um jogo melhor. O problema é o jogo engessado e que tem que chegar ali e o cara tem que ocupar o espaço, o outro tem que explorar, quebrar a linha, o outro tem que fazer a transição do Y, do X, do Z. É muita teoria, deixa os caras jogar mais bola, cara. Tá na hora, o jogador desse nível, vocês não conseguirem chegar um na orelha do outro, pessoal, vamos fazer assim, assado. Não, os caras estão entrando para cumprir o que o técnico faz, então o técnico tira o que é. Ou eles têm medo de perder o emprego, ou eles não querem a responsabilidade de tomar uma decisão. Porque os caras mexiam, os caras bons mexem no jogo sem o técnico abrir a boca. Posso só falar essa frase? O Garberini falou também do time reativo, acho que é exatamente o que você falou, César. Palmeiras tem que ser mais, principalmente do meio para frente, mais criativo e menos reativo. Mais criativo e não apenas só... Porque a jogada rápida... Mas parece que tem que tirar o gesso. Então, é o que parece. Parece que às vezes o time entra muito...
marcando o lateral. O lateral tem que marcar ele, cara. Parece que é isso. Parece que eu sinto, parece que os jogadores no meio da frente, no meio para frente, falta liberdade para criar. Exatamente. Então vem tudo muito estruturado, fica muito metódico e não sai daquilo. Eu vi o mapa de calor do Vitor Roque no jogo contra o Chelsea. O cara não vai fazer gol nunca. Só se ele tiver a famosa patada atômica na perna direita, tocar de 45 metros de distância e o goleiro engolir, cara. Os goleiros têm 2 metros de altura. Antigamente os goleiros tinham 1,80 m, né? Porque fica uma faixa restrita, fica uma faixa restrita. O mapa de calor dele é lá perto da lateral. Cara, o que os caras fizeram? Botaram um zagueiro rápido para marcar ele, acabou. Ele ganhou 2 ou 3 vezes. Não tinha para quem passar a bola, ele voltou driblando, cara. Ele chegou na linha de fundo, olhou para ele voltou driblando. Até perder a bola, ele não tinha com quem passar. Quer dizer, o Vitor Roque não vai fazer gol assim. O Estevão, o cara que sabe tocar a bola com a habilidade que tá, encosta um outro cara nele, um Maurício, encosta um Vitor Roque, encosta um Corpanzil ali para tocar a bola, sai jogo pelo meio. Só que no meio você tá na cara do gol, você não tá encostado na linha de fundo com aquele cabeludo do Bombril lá te chutando tudo, cara. Você sabe como é que acaba com o jogo reativo? Como é que é? Você mete um 4-4-2. 2 volantes e 2 meia. Laterais subindo alternados. Você tem sempre 3 zagueiros. Laterais só alternados. Aí você 4-4-2. O segundo volante encosta no lateral que sobe e o primeiro volante dá a cobertura por trás, entendeu? E o jogo do outro lado vai ser mais antigo do que andar para frente, cara. 4-4-2. Até o 4-4-2 é o ideal. Você gira os 2 volantes na frente dos 2 zagueiros e o lateral que sobra e o outro lateral que sobra. Você não vai subir com 2 laterais. Exatamente, fica protegido. Aí você deixa o meia subir, o cara que sabe fazer o gol. Aí não adianta você querer falar que o Gia e o Marcos Rocha vai fazer gol. Não vai fazer gol, cara. Vai fazer 1 em 50 mil chances. Agora, se você tem um cara que sabe concluir, sabe fazer gol, sabe tocar bola, toque curto, penetração, drible e conclusão, é outra coisa. Aí o gol sai. E outra, você está olhando pro jogo. Você não está pegando uma bola correndo na puta correria, tem que dar um jeito nela. Então, o meu meio-campo seria o Maurício e o Felipe Anderson. Justo. Eu deixaria mais à frente o Alan e o Roque Júnior. Roque Júnior. Roque Santeiro. Aí ia ficar bom. O Roque Santeiro. Roque Santeiro. Duas ligações ali, ó, o Anderson e o Maurício, pô. Pelo amor de Deus, um time desse aí não rende. O pessoal que joga xadrez tem 2 Roque, né? O grande Roque e o pequeno Roque, né? Então, Roque não falta, cara. Paulo, você concorda com esse meio de campo também? Aí, ó? Concordo. Desculpe, Gabata. Esse é meu time. Esse é meu time. A gente tem que tentar. É que eu falo, não, assim, eu acho que se um jogador está jogando bola bem por muito tempo, é porque ele é craque. Felipe Anderson estava jogando na Europa bem por muito tempo. Aliás, a gente tirou ele era para estar no Juventus. Ele era tal, e se talvez tivesse no Juventus, teria sido titular. Talvez, com certeza, talvez ele ia ser titular. No Palmeiras, ele é reserva. No Palmeiras, ele é reserva. E o pior de tudo, que ele é reserva de quem, cara? De quem que ele é reserva? Do Mike. Entra o Mike, cara, e não entra ele. É mole isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Palmeiras, para resumir, eu falei que joga assim, encaixado, sobe, desce, sobe, desce. O Palmeiras está como parece uma mesa de pebolim. Cada um espetado na vara, no seu lugar, assim, e ali, não sai dali. O jogo inteiro. O Palmeiras está parecendo um time de pebolim. O Abel, que me perdoe, precisa rever isso aí. O ataque tem que mexer. O ataque tem que confundir, tem que iludir. A palavra em inglês é dribbling.
Dribbling significa enganar. Dribbling, o drible. Bolas drible rolando nos gramados do Brasil. TV Tupi de São Paulo. Coisa antiga, hein? Tupi nos esportes. Bolas drible rolando nos gramados do Brasil. Drible é enganar, cara. O jogo é isso. Não tem outro jogo. Não tem outro. Todo esporte coletivo com bola, você tem que enganar o adversário. E se não engana o adversário, você ficar paradinho que nem numa tábua de pebolim, cara. Lamento, mas pebolim é jogo. Aquela máxima, a bola bate quem nos ouve fora de São Paulo, pebolim é totó. Totó é conhecido no Brasil, né? Mais afora do totó. Fala, Garbado. Né, fica aquele jogo modorrento, a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. E é sempre aquela ligação direta, vai e volta, vai e volta. É o nosso time. O nosso time tem 1 ano e meio. De 1 ano e meio para cá, vocês podem reparar. O Palmeiras está nesse esquema. A bola, ligação direta, bate lá, faz aquela loucura doida lá, perde a bola, volta e fecha. Às vezes dá certo. Tem alguns lances assim de diferente. Por exemplo, o jogo contra o Internacional esse ano, o Palmeiras jogou bem. Foi um jogo bonito de ver. O Palmeiras jogou bem. Contra o Bragantino também jogou bem. Agora teve outras. O jogo contra o Flamengo, a gente estava lá, né? 3 de nós estávamos lá. O jogo contra o Flamengo. Jogou muito bem o Palmeiras do jogo, mas não faz o gol, cara. Porque não faz o gol, exato. No estresse. A bola chega no estresse. O cara não tem tempo de arrumar o corpo, não tem tempo de ajeitar. Então é tudo no estresse. Aí não funciona. Acho que o Abel tem que fazer o favor de ouvir a gente mesmo, porque a gente está dando a escalação do time para o segundo semestre, a gente está dando a tática do time, a gente está dando o que está faltando no time, que está faltando justamente um time mais cascudo, menos cabaço, um time mais criativo, menos reativo. A gente está dando meio de campo pro Abel, que tem que jogar com o Felipe Anderson, jogar com o Maurício, Vitor Roque e Alan, joga com o Rios e o Aníbal Moreno, Piquerez na lateral esquerda, Jair na direita, Gomes e Murilo, e vambora, e Everton, e vamos preparar o goleiro para o ano que vem também. E é isso, cara, é um time menos cabaço, um time mais cascudo, mais criativo e menos só reativo. E está na hora dele chegar para os caras e começar a analisar. Acredito até que deve fazer isso. Mas vamos conversar aqui, gente. Como é que vocês acham que o time vai render mais? Como é que você vai render mais? Com o que você prefere jogar? Tem essas coisas, tem. Não é por preferência pessoal, por amizade, mas tem jogadores que se afinam muito bem, se entrosam muito bem, mesmo com pouco conhecimento, cara. Então é preciso ter essa conversa, é preciso ter essa flexibilidade, meu amigo. Não adianta você ter um modelo só de jogo, não adianta ter um modelo só de jogo. Mas é fácil, vocês estão metendo a boca agora porque perdeu, porque está perdendo. Não é porque isso. A gente elogia as coisas positivas, o principal, essa disposição do time de ir contra a adversidade, mas tô cansado de ser o time da virada, meu amigo. Exato, cansa. Chegaram, vai lá, 1, 2, 2-1, 3-1, pronto, ganhamos. Queremos ter consistência. Mas não César, eu acho que o desespero que na última bola os caras podem empatar o jogo ou fazer o gol e ganhar, eliminar a gente, como foi o jogo da quinta-feira, da sexta-feira. Exato. Então, e outra, cansa a gente ver, a gente ficar atrás. E outra, você vai fazer teste, cara, mas assim, você vai fazer teste e daí você... Porque assim, você vai me desculpar. Se ele não tivesse inventado... Eu tô meio na bronca com ele, cara. Se ele não tivesse inventado naquele jogo do Inter, talvez a gente não tivesse perdido, porque... mas ele ia machucar. Como você sabe que ele ia machucar? Se ele não tivesse que dar aquele pique. Exatamente. Entendeu? Então aquela cagada foi capital. Ele armou uma situação para que aquilo acontecesse. Você está falando que ele queria que o Murilo... Não estou falando que ele queria, mas a situação que ele armou para o time jogar levou ao Murilo ficar exposto daquele jeito. Era começo de jogo, o atleta não estava devidamente aquecido e ele teve estiramento muscular, porra. Mas isso, Paulo.
por essa maneira de jogar, engessado, Estevão não entregou tudo que podia entregar, não foi decisivo, não fez gols em clássicos, etc. Estevão é passado também. Tá bom, vamos lá. Vitor Roque não está se firmando, porque o Vitor Roque não recebe bola para fazer gol, cara. Ele sabe fazer gol, vai ter que receber a bola em condição de fazer gol. Felipe Anderson não joga, porque ele vai jogar encostado na lateral, marcando o meia, o volante, o ponta que vai correr por aí. Então, essas coisas. Até vamos falar, o Bruno Fux, o Mikael e o Vanderlan foram mal porque o time foi mal montado, eles foram jogar lá atrás. Você joga na entrada da área e o Emiliano na frente, o outro meia, o Rios e os outros 3 atacantes na frente, um salão de festa para os caras jogarem ali, se divertirem na frente da área do Palmeiras, cara. Você viu o Facundo mais olhando para trás do que olhando para frente? Facundo Torres estava olhando para trás o tempo todo. Essa bola na quarta-feira. Ninguém aqui é profissional do futebol. Eu tenho uma empresa, o Garba tem a dele, o César é médico, o Galuzzi é publicitário. Aqui a gente é apaixonado pelo Palmeiras. Nós somos amantes do futebol. Eu não ganho, não fiz curso, não fiz nada. Cara, eu enxerguei isso. Eu não vivo. Tem que proteger melhor a vaga, porra. Eu vi, eu falei, tem que guarnecer, tem que entrar. Os caras estão cansando, vamos explorar. A gente tem essa vantagem física ao nosso favor. Tanto é que eles começaram a morrer. Se o jogo fosse às 3 da tarde, eles iam morrer aos 20 do primeiro tempo. Como foi às 9 da noite, eles morreram aos 35 do primeiro. Entendeu? Caramba! Ele não viu isso? O Galuzzi falou agora há pouco que o Abel precisava ouvir a gente por uma série de coisas, mas o Abel também precisava ouvir a gente por uma série de coisas mais importantes. Entender muito bem o que é Palmeiras, cara. Exato. Eu falei aqui, nós somos de costados diferentes, de épocas diferentes, vivemos muitas situações. Eu sou o mais velho aqui, vi coisas muito bacanas e coisas muito ruins. Vocês viram muitas coisas também. Agora nós estamos vendo uma fase boa que parece que está começando a entrar dar uma bichada aí, entrar uma água aí. Então, a gente quer mostrar que é Palmeiras. Palmeiras não é só jogar bonito, tá? Jogar bonito. Cortaram de novo. Censuraram o César. Tá falando a cobra. Novamente. César foi censurado. César. Eu acho que ele ia falar mal da tia Leila. Deixa eu só perguntar para vocês, Garba e Paulo, vocês conhecem esse Souza aí, esse jogador que o Palmeiras, Ramon de Souza? O Palmeiras está indo atrás aí por sei lá quanto, 14 milhões de dólares? Eu vi nunca ouvi falar. Seleção. Oi? É estilo. Fala aí, Galuzzi. Não, desculpa, César, que a gente estava perguntando aqui, a gente estava mudando. Alguém comentando sobre o Souza, sobre essa possível contratação que o Palmeiras pode fazer o paraguaio, que é para ataque. Sim, e se alguém tinha alguma referência desse pessoal. Você conhece o Souza? Eu não conheço, cara. Para mim é um ilustre desconhecido. Também. Só não é mais desconhecido que aquele irlandês do Flamengo lá. Ai. Não, eu não conheço. Mas ele é bom jogador, viu, Galuzzi? Não conheço. Não li, nem li a respeito. Eu só me sensibilizo se contratarem Kevin De Bruyne, mas ele vai para o Napoli, não vai mais para cá. Esse não vem, não. Esse eu queria ali. Esse estava no 10, mais ou menos. Mas, pessoal, é o seguinte, a gente está fazendo as nossas críticas construtivas, fazendo as nossas análises. Aí vão dizer que a gente é engenheiro de obra pronta, né? Que a gente é médico de cirurgia acabada, mas não é isso, não. A gente enxerga algumas coisas, óbvio que a gente fica esperando que a gente esteja errado muitas vezes, né? Mas quem são vocês, né? Nem diz o Renato do Portaluppi, né? Vocês não são nada, vocês têm que estudar. É lógico que eu não sou nada, mas a gente é palmeirense. E agora a gente quer falar de um assunto que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Que está na hora do pacto sinistro. A gente viu a força
da porcada. A gente viu a força da camisa palmeirense. Eu hoje estou sem por protesto, tá? Mas não é porque eu deixei de ser palmeirense, não. E porque está um frio danado aqui na minha casa. Mas a gente sabe a força dessa camisa, a gente sabe a força dessa marca, e a gente vai conversar muito, né? Galuzzi, você que é um cara entusiasta de movimentar a galera, a gente vai conversar muito sobre essa união sinistra, esse pacto que a gente tem que fazer, porque palmeirenses somos nós, os jogadores passam, a comissão técnica passa, a gente também passa, a gente quer fazer o melhor para administrar o Palmeiras, mas a gente também é passageiro, então... Ninguém cortou meu som aí? Peraí, cortaram meu som aí? Não, né? Não cortaram. Começa a falar muito. Para finalizar, a gente tem que aproveitar esse momento muito bonito, essa festa linda que a torcida do Palmeiras fez nos Estados Unidos, e o Paulão teve junto aí também. Valeu, Paulão, força total. A gente não pode deixar isso se apagar, a gente tem que aproveitar esse momento para unificar, para criar um movimento. Isso pode partir de dentro do clube. Isso é uma coisa que os clubes dificilmente olham. Mas a gente vai falar melhor a respeito disso nas próximas. Vamos convidar, a gente consegue convidar alguns palmeirenses aí ilustres, né, para conversar com a gente aqui, a gente lançar essa ideia, o pessoal começar a multiplicar, porque tem uma força de influencers aí, uma força de youtubers e outras, instagramers, né, e muita gente aí que penetra muito. Tá, o pessoal tem uma questão de engajamento, muita gente aí tá envolvido muito forte nisso, mas tem que aproveitar essa força, não é para criticar só, para a gente fazer a nossa união, porque independente de quem entra dentro da camisa para jogar, nós estamos do lado de fora empurrando. Ou a gente está lá no Allianz Parque, ou a gente está na TV, ou a gente está na DAZN, né? A DAZN agora, e a gente tem que mexer isso, cara, é o momento. Concorda? Vamos lá. Beleza. Então vamos nessa, gente. Até mais. Logo a gente conversa sobre o Pacto Sinistro.